As corridas de Fórmula E são malucas e os pilotos super agressivos. Em apenas uma prova desse ano, foram 190 ultrapassagens, há mergulhos incríveis, tocas de rodas e batalhas que duram por voltas inteiras. Mas o que torna possível ultrapassar tanto? E por que os pilotos são tão agressivos? A Fórmula E está na terceira geração de seus carros. Eles têm em torno de 470 cavalos, ou quase a metade de um Fórmula 1, mas com bem menos downforce e arrasto que um carro da Fórmula 1. E eles ainda alcançam 320 por hora. Para um carro que anda com pneus sulcados, isso é muita coisa. Eles correm exclusivamente em circuitos de rua também, o que é extremamente desafiador para os pilotos. É sério, olha essa imagem on-board. Há mudanças no piso, poucas áreas de escape e o piloto está lutando com o volante. Ele realmente pilota o carro. E essa é uma das razões pelas quais há tantas ultrapassagens e a pilotagem da Fórmula E é tão agressiva. Os circuitos são difíceis. Eles são mais rústicos e criam mais oportunidades para erros dos pilotos. E eu concordo em tornar as coisas mais difíceis para eles. Os desenhos dos traçados da Fórmula E são bem incomuns comparados às pistas normais. Isso porque são todas pistas temporárias nas cidades que recebem a categoria. Isso significa que as ondulações, linhas brancas e inclinações estão pelo circuito, algo que muitos autódromos permanentes não têm. E isso é um grande desafio para os pilotos. Eles não têm apenas de aprender a direção da pista, mas também onde estão as ondulações e inclinações para encontrar a trajetória perfeita. E têm de entender as condições fora dela também para quando andarem lado a lado com outro carro. Foi isso que surpreendeu o Mitch Evans numa das corridas deste ano em Roma. Veja essas imagens. Mitch é o piloto na terceira posição. Ele está fora da linha ideal e não deve ter andado muito nessa parte da pista, pois acerta uma ondulação, trava as rodas traseiras e sai da corrida levando junto um rival pelo título. Para somar ao desafio, praticamente não há áreas de escape nos circuitos de rua da Fórmula E. Então a chance de erros que acabem com a corrida é maior, o que realmente modifica a mentalidade de um piloto. Por exemplo, quando há mais áreas de escape, o piloto é mais propenso a atacar mais cedo, porque sabe que não há tanto a perder se ele escapar da pista. Por outro lado, se há a chance de perder muito tempo ou ficar fora da corrida, ele vai elevar seu limite de forma mais gradual. E isso, na verdade, é uma coisa boa. Os melhores pilotos costumam chegar ao limite mais rápido, o que premia a habilidade, como deve ser. Um ponto realmente interessante da Fórmula E é que não há transmissão de dados do carro para o pit. Na Fórmula 1, os carros têm cerca de 300 sensores e produzem 1,1 milhão de dados por segundo. Com 20 carros acelerando em um GP, são cerca de 160 terabytes de informações, ou 250 mil horas de vídeo no YouTube. Os números são impressionantes e todos esses dados somados às mentes brilhantes dos engenheiros fazem com que os times possam prever muitos aspectos. Estratégia, desgaste dos pneus, consumo de combustível, tudo resulta em corridas mais previsíveis com menos coisas surpreendendo pilotos e equipes. O que não é bom para nós que assistimos nas manhãs de domingo, contudo isso é banido na Fórmula E, o que faz com que os pilotos muitas vezes definam sua estratégia por conta própria. Mas um dos aspectos mais surpreendentes aqui é que as equipes e os pilotos não sabem quanta energia ainda tem nas baterias, até que a informação apareça na TV. Os engenheiros acompanham os monitores de TV para descobrir quanta energia estão usando, e a de seus concorrentes. Agora, eu gosto do fato de que não há um grande volume de dados circulando, a imprevisibilidade é bem maior, e isso normalmente esquenta as corridas. É claro que as equipes e engenheiros simulam quanta energia será usada e como eles vão usá-la antes da corrida, mas, na corrida, as coisas sempre mudam. Por exemplo, engenheiros e pilotos não sabem como a prova vai se desenrolar e quando estão no vácuo ou no tráfego, podem economizar bastante energia, que pode ser usada mais tarde na fase final. Quando eu acompanhei a corrida em Berlim, eu achei esse ponto super interessante. Primeiro, era um circuito bastante rápido e economizar energia era parte da estratégia. Então aconteceu como numa prova ciclística. Os pilotos formaram pelotões e ninguém quis liderar nos primeiros 75% da distância, já que teriam de gastar mais energia. Eles criaram uma dinâmica maluca em que estar entre a quarta e a oitava posição era a zona ideal, tentando economizar energia para atacar no fim. De novo, como no ciclismo. O interessante aqui é que os pilotos estão com níveis diferentes de energia mais para o fim das corridas, então eles essencialmente têm diferentes níveis de potência, o que bagunça tudo nas últimas voltas. Ter pilotos diferentes com estratégias diferentes significa que quando um carro mais rápido precisa ultrapassar, ele faz isso de forma rápida e bem agressiva. E não acabou. Além da diferença em como os pilotos usam a energia, a Fórmula E ainda tem um modo de ataque.
Trocar de carro ao longo da corrida era meio complicado, o fan boost um pouco artificial e os dois não existem mais. Acredito que o modo de ataque acrescenta algo às corridas, ele meio que estimula as mudanças que você pode ter nos pitstops, que não existem mais na Fórmula E. Basicamente, o modo de ataque aumenta a potência do motor em 70 cavalos. Os pilotos têm de acioná-lo 2 vezes durante a corrida, por um total de 4 minutos. Mas são obrigados a sair da trajetória ideal para ativá-lo, o que gera uma perda entre 1,5 a 2 segundos, o que faz o piloto perder algumas posições. Como os carros geralmente estão próximos e em pelotões, isso pode provocar alguns problemas. Você vê os pilotos saírem do pelotão para acionar o modo de ataque, apenas para retornar no fim da fila e com muito trabalho para recuperar as posições. O modo de ataque estimula a disputa e força os pilotos a serem agressivos com suas ultrapassagens, já que eles precisam completá-las para voltar à posição anterior. Para um piloto seria muito frustrante, você pode ou não ter sorte com o tráfego, mas para o espectador eu acho que é um aspecto muito interessante. Agora a minha parte favorita, não há dúvida de que correr na Fórmula E é mais robusto que na Fórmula 1. É como o British Tour Cars dos monopostos e há várias razões para isso. Um Fórmula E não produz muito downforce comparado à Fórmula 1 e isso é bom para a disputa. Primeiro, você pode seguir outro carro mais de perto e quando você perde pedaços pelo caminho, a aderência é bem menos afetada. Por isso, as categorias de Stock Car, GT e Turismo têm disputas muito mais acirradas do que em muitas fórmulas. E você pode ver que os carros são menos afetados pelo downforce. Na corrida que eu acompanhei em Roma, Norman Nato mergulhou do segundo lugar para atacar o líder e tocou a asa no carro de Jake Dennis, um acidente comum em várias categorias. Isso foi na volta 6, ele quebrou a asa dianteira, mas conseguiu levar o carro até o fim na segunda posição, mostrando que a asa dianteira não faz tanta diferença no desempenho, o que por sua vez significa que os pilotos se cuidam menos para evitar alguns toques. Mas o que permite aos pilotos buscarem a ultrapassagem são as zonas de frenagem mais longas. Eu fui sortudo para pilotar em diferentes campeonatos ao longo dos anos. E aqueles que têm as melhores ultrapassagens e a maior quantidade delas são os carros com zonas de frenagem mais extensas. Seja na Fan Cup, Mazda MX-5 ou nos carros esportes clássicos, você aposta tudo na frenagem. O que, é claro, é bem divertido se é você que está ultrapassando. É claro, carros de Fórmula E são lentos. Mas o tempo gasto com os freios é maior do que na Fórmula 1 ou na Fórmula 2, o que significa mais oportunidades de uma manobra bem sucedida. Combine circuitos estreitos, ondulados, em que é fácil errar, pilotos com diferentes níveis de energia e estratégias de corrida, modos de ataque, zonas de frenagem mais longas e danificar uma aleta sem se desesperar. E você entende por que esses pilotos são mais agressivos. Porque a situação permite que eles sejam. E os pilotos sempre querem levar os limites o mais longe possível. Ninguém quis liderar a corrida que eu acompanhei em Berlim e isso criou uma estratégia fascinante. Se você quer entender por que ninguém quis andar na frente, acompanhe esse vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.